Como eu havia prometido para os pais, né, eu vou começar a gravar algumas coisas assim que eu acho que a gente precisa aprender junto sobre a educação dos filhos, sobre como a gente deve pensar para as crianças, né, para que a gente possa fazer o melhor possível. E assim, eu achei um texto super maravilhoso, assim, que é da pastora Márcia Ribeiro, que ela disse assim, ó, ser vencedor começa na infância. Vencedores não aparecem por acaso, eles são gerados. As crianças fazem parte do corpo de Cristo, pois o requisito para ser membro deste corpo não é ter uma ficha de membro ou grau elevado de escolaridade, mas sim unicamente um novo nascimento. Não podemos determinar com exatidão a idade em que uma pessoa é capaz de receber a Jesus como Salvador, mas de uma coisa nós sabemos com certeza: todos aqueles que creem são salvos. Desde os 3 anos de idade, as crianças já possuem capacidade intelectual para entender o plano de salvação. Ainda que restrito, esse entendimento lhes dá condições para crer. Tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus na sua idade de infância e se lembram disso com clareza e convicção. Temos desprezado as crianças porque subestimamos a sua capacidade de conversão. Se Jesus preocupou-se em ordenar que não as deixemos perecer, é porque é possível salvá-las ainda na infância. Não precisamos esperar que cresçam para pregar o Evangelho. Hoje é o dia de pregarmos a palavra para as crianças, porque elas vão ter a capacidade de crer. Segundo uma estatística, 65% das pessoas que se convertem fazem sua decisão na infância. Se é muito mais fácil a criança do que o adulto crer em Cristo, por que não investimos alto na infância e na adolescência, tanto quanto fazemos para outras faixas etárias na igreja? Olhando por essa ótica, estamos vivendo um período de grandes oportunidades para se pregar o Evangelho, visto que cerca de 50% da população brasileira e mundial é formada por crianças e adolescentes. Estamos na plenitude do tempo para alcançar o maior número de conversão que já se viu na história do Evangelho. Nós seremos a geração com o maior número de convertidos da história. Se aproveitarmos as chances que Deus está nos dando, precisamos investir sério no trabalho com as crianças, a fim de alcançá-las enquanto estão mais abertas ao Evangelho do que poderiam estar no futuro quando crescerem. Um outro motivo também pelo qual precisamos trabalhar com as crianças é que estamos formando uma geração de vencedores. Uma geração de vencedores significa ter pessoas que expressam a imagem de Jesus, manifestando a vida de Deus em toda a sua maneira de viver. Isso acontece num processo porque vencedores não aparecem por acaso. Eles se formam com o tempo e são frutos de um trabalho. E esse é um processo que deve começar na infância. Deus age começando pela infância. Sempre que Ele está para levantar um povo vencedor que o reconhece como Senhor absoluto, desde a criação, quando Deus ordenou a fertilidade, sua intenção absoluta era que Adão gerasse filhos que fossem a imagem e semelhança de Deus. Aconteceu também com Abraão. A promessa de Deus foi cumprida em uma criança, Isaque. Quando 1000 anos depois, o maior mover de Deus de toda a história foi colocada sobre uma criança, seu filho Jesus. Para não mencionar as dezenas de outros casos bíblicos ou não de grandes promessas de Deus se cumprindo na vida das crianças. Se esta é a maneira de Deus levantar uma geração de vencedores, se Deus instituiu o princípio de começar grandes projetos com crianças, se sabemos que Ele aprova tal prática, penso que, no mínimo que podemos fazer é investir nas crianças. Formar uma geração implica em formar a sua mentalidade. Precisamos ensinar as crianças a pensar como Deus, porque o nosso grande desafio é justamente esse: formar a mente delas de acordo com a mente de Deus, ou seja, de acordo com a sua palavra. Você conhece o exemplo de Rebeca e Jacó, seu filho. Antes de Jacó nascer, Deus deu a Rebeca uma palavra de que ele seria o seu escolhido para herdar a promessa dada a Abraão, o descendente privilegiado. Percebemos que Rebeca creu naquela palavra porque os acontecimentos mostraram que ela influenciou Jacó em direção à bênção de Deus. Ele desejou a primogenitura com toda a intensidade do seu coração, porque sabia que ela que lhe dava o direito de herdar a promessa.
Como Jacó poderia desejar algo que ele sabia que não lhe pertencia? A Bíblia diz que ele gostava de ficar perto de Rebeca, enquanto seu irmão Esaú gostava de caçar. Rebeca tinha a palavra de Deus e foi o canal pelo qual Deus pôde agir para formar a mentalidade de Jacó. Embora ele tivesse muitas deficiências que precisaram ser transformadas, Deus encontrou nele algo, o profundo desejo de ser um vencedor à maneira de Deus. Na verdade, o que Deus deu a Rebeca foi mais do que uma palavra. Ele lhe deu a responsabilidade de formar a mentalidade do herdeiro da promessa. Este princípio vale para nós hoje, porque também temos uma responsabilidade. Somos chamados para formar uma geração de vencedores. Outro modo para formar uma geração de vencedores é enxergar as crianças como líder, em potencial. Quando Deus deu a pastora, essa promessa e falou para ela que ela tinha que cuidar do ministério infantil, que ele tinha dado a ela a missão de que ela cuidaria de criança e formaria líderes. Então ela ficou assim em dúvida, querendo saber a resposta. Mais do que isso, Deus deu a ela uma revelação. Ele disse a ela claramente: eu quero que você trabalhe com crianças, sim, mas quando olhar para elas, veja elas como líderes e forme nelas os líderes que eu lhe prometi. Isso foi bastante para que a pastora Márcia, de fato, cresce que a vontade de Deus fosse essa para ela, e ela acredita que essa vontade também seja para nós que trabalhamos com as crianças e também para os pais que têm os seus filhos direcionados na casa do Senhor, de ter a convicção que seus filhos são líderes e que são vencedores, nasceram para vencer, e temos que, de uma maneira tal, pedir sabedoria ao Senhor para formar uma geração de líderes forte com a mentalidade de vencedores. Tanto nós, como pessoas líderes, coordenadoras, pessoas que trabalham com criança, como os pais também têm que ter essa mentalidade. Pais cristãos têm que ter essa mentalidade que o seu filho é uma herança de Deus. Ele nasceu para ser vencedor. Então, vamos colocar na mente e na mentalidade, na formação da criança, que ela é vencedora. Ela nasceu e Deus tem um propósito na vida dela. E que jamais ela queira ouvir a voz do inimigo dizendo que ela não tem importância, porque isso não é verdade. Porque ela nasceu para ser algo especial na obra do Senhor e algo especial na vida das pessoas. E assim, um exemplo disso, e assim, que a gente vê de mentalidade, e a gente vê no mundo como uma forma negativa, de uma maneira negativa, a gente temos exemplo na história, que eu até tinha esquecido isso quando eu estudei em história, sobre Hitler. Nós aprendemos lá na história de Hitler, que Hitler, antes dele querer dominar, ter o poder sobre as mãos daquela época, tanto dos judeus quanto também da onde que ele vivia, dele ter o poder sobre as mãos e chegar a dominar muitas nações, acabar, exterminar com o povo judeu e tudo mais, assim, as maldades que Hitler fez. Ele, 10 anos antes de levar a bandeira do nazismo na Europa, ele começou a difundir suas ideias nas escolas e no meio das crianças. E essa geração de crianças que ele formou, cresceu, e mais tarde ele tinha um exército de jovens levantando a bandeira do nazismo. E isso é uma prova imensa de que líderes nós formamos já na infância. É desde pequeno que se forma um líder. E nós, como pessoas que temos essa possibilidade de ter, tanto eu como uma pessoa que trabalha com criança, como vocês pais que têm os seus filhos, vocês têm esse poder sobre as mãos de fazer como Hitler. E assim, o maravilhoso é que nós temos a palavra do Senhor para ensinar para esses pequenos e eles se tornarem líderes abençoados com a vontade de Deus para fazer o bem e ser bem-sucedido na vida, E assim, que cada um de nós cumpra a nossa parte da tarefa gloriosa que Deus está nos dando, e nos dando essa oportunidade grandiosa, que a gente possa enxergar isso como algo grandioso da parte de Deus, e que lembremos de que uma geração só será de fato de vencedores se for ensinada a pensar como tais.
E os nossos pequenos, as nossas crianças, os nossos filhos são vencedores, porque já temos assim o triunfo maravilhoso que é ser servidores do Senhor e saber que somos filhos de Deus e nascemos para ser vencedor. E já desde pequeno vamos orientar os nossos pequenos a ser vencedores, porque eles nasceram para ser vencedores e ser líderes. Líderes, eles já são preparados pelo Senhor e nós vamos orientá-los a descobrir as suas vocações de acordo com a vontade do Senhor e eles se tornarem pessoas bem-sucedidas, tanto na obra do Senhor quanto na vida deles, no dia a dia, até o momento de Deus para a vida deles. E é para a glória do Senhor. E essa mensagem é abençoada para todos nós.